E a gente veio falar de um assunto tão interessante que são a influência das birras no sono e o que são essas birras, como lidar com esses comportamentos. Bom dia, Ana. Bom dia. Olha só, gente, aqui pra mim tá bem estável. Parece que todo mundo caiu e começou a voltar. Eu acho que a gente vai ter que deixar a nossa live para outro dia, gente. A quarta tentativa aí na mesma situação. Eu acho que é alguma coisa do Instagram. Agora fiquei sozinha aqui na live. Olha, aqui pra mim tá parecendo que não tem ninguém. Se tiver alguém assistindo, comenta aqui pra eu saber se é o Instagram que está doido ou se eu realmente estou sozinha na live. Vamos lá, vou esperar vocês me... Vou esperar se tiver alguém aí pra saber se eu estou sozinha. Não, olha só, Paty, você tá aqui. Pra mim parece que eu tô sozinha, mas então deve ser algum problema na conexão mesmo. Então acho que vamos começar o assunto, vamos começar a conversar. Agora que eu sei que é o Instagram que está doido mesmo, vamos lá. Olha só, gente, então tem várias pessoas falando que estão aqui, deve ser alguma coisa na conexão. Então vamos começar o assunto. Eu vou deixar espaço para vocês comentarem no final. Enfim, vamos falar sobre tudo que tem a ver com esse assunto. Eu acho que para a gente iniciar um assunto tão longo como falar sobre desenvolvimento cerebral, desenvolvimento aí, enfim, emocional das crianças, eu vou dar um olhar geral sobre o assunto. Por que as birras acontecem, mais ou menos como que esse desenvolvimento, as crianças interpretam as emoções, e depois a gente vai entrando nos outros assuntos. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai falar sobre birras, uma coisa muito importante para a gente entender, uma coisa muito legal para a gente ter digamos, um panorama geral, é a gente imaginar assim, que como que funciona o cérebro das crianças. Primeira coisa muito legal... Não, Paty, beleza, não, só dei um pause para ler o que a Paty escreveu. Falha de conexão aí, gente, porque tá parecendo tudo normal para todo mundo, é só para mim que tá essa instabilidade. Olha, aparece falha na conexão e cai. Gente, para você estar aparecendo isso, que nem a Paty falou, falha na conexão e caindo, eu vou começar a falar, se mais alguém tiver com esse problema, tudo bem, a gente para por aí, mas vamos lá. Ou talvez eu vou seguir até o final e vejo se a live fica salva, pra depois vocês assistirem sem ser ao vivo, pode ser? Mas vamos lá. Então, o cérebro da criança, ele não, quando ela nasce... Na verdade, a formação cerebral começa ainda na barriga da mãe, né? Com milhares e trilhares de sinapses, ainda muitas sinapses a mais do que a criança vai ter ao longo da vida, ou seja, mais do que nós adultos temos. Então, quando a criança nasce, o cérebro dela está ainda 25% mais ou menos não desenvolvido. E essa parte do cérebro que não está desenvolvida é justamente o córtex cerebral, que é o lado responsável pelo cérebro das conexões mais, das emoções mais finas, da parte onde a criança utiliza a lógica. Então é como se a criança nascesse com o lado do cérebro mais desenvolvido das emoções. Eu tô explicando aqui de uma forma muito simples, tá, gente? Não vou entrar em detalhes complexos aqui na live, porque senão eu vou me prolongar muito. Mas é como se o lado do cérebro da criança mais desenvolvido é o lado das emoções. É o lado onde a criança sente e logo ela demonstra. É o lado mais primitivo do cérebro. Aquele lado onde fica... quando a gente precisa ter alguma situação que demanda... os impulsos da criança, ela reage, que nós reagimos rapidamente a uma situação de insegurança, o lado mais desenvolvido da criança justamente quando ela nasce. Então, quando as crianças nascem, elas vão desenvolvendo esse lado racional. Ele vai aos poucos se formando com o que a gente vai ensinando para as crianças.
Ó, gente, para quem tá entrando, a gente tá com uma falha de conexão grande aqui. Eu vou continuar mesmo assim o assunto e depois a live vai ficar salva, tá? E aí vocês podem assistir. Então, quando a criança nasce, quando as crianças nascem, esse lado das conexões superiores, aí das emoções mais refinadas, da lógica, da racionalidade, ele ainda não está 100% desenvolvido. E o que o que a criança interpreta sempre primeiro é com o lado emocional dela. E é por isso que eu sempre falo aqui nas postagens, sempre falo para os pais, que quando nos primeiros anos, 3, 4 anos, principalmente nos 3 primeiros anos, depois vocês vão perceber que isso vai refinando, as crianças vão conseguindo pensar nas suas atitudes, mas antes é muito difícil. Geralmente o que elas sentem, elas reagem imediatamente. Então nos primeiros anos ali, quando a criança, a gente nega alguma coisa para a criança, ou quando acontece uma situação emocional grande, ou quando a criança está muito cansada, ou quando a criança está com fome, qualquer situação fisiológica ou até simplesmente algo que a criança não sabe lidar, vamos dizer ali, quando a gente nega algo para ela, ela reage imediatamente. E essas reações da criança, essa reação automática dela, se dá justamente por isso que eu falei aqui no início da live, de que a criança ainda não tem esse lado racional do cérebro bem desenvolvido. Ela ainda não tem esse lado das emoções mais refinadas, né? Que nem eu falei, a lógica, enfim, a racionalização desenvolvida. Então, quando a criança sente algo, ela reage imediatamente. E é por isso que eu sempre falo para vocês que as crianças interpretam o mundo com o lado direito do cérebro. Não com o lado esquerdo, que é o lado da lógica, do racional. É simplesmente o lado emocional. Elas observam o olhar dos pais, elas observam o que acontece no ambiente, internalizam isso de forma emocional. E é por isso, de uma forma bem fácil de entender, que as birras acontecem. E existem 2 tipos de birras, vamos lá, para vocês entenderem bem direitinho esse assunto. E depois vocês podem ir questionando também, que eu respondo tudo no final. Então, existe aquela birra que a gente chama que é a birra mais fisiológica, que a criança tá cansada, que ela tá com sono, que chegou o final do dia e ela tá com muito sono, que simplesmente a criança é como se ela explodisse realmente. Ela tá cansada, tá com sono, teve um dia muito cansativo e ela tá com fome, tá com sono, e aí qualquer coisa que acontece ela já começa a chorar. Ela não consegue controlar. E nem quando ela está só cansada, tá, gente? Então existe também essa birra que a criança realmente não controla. Que às vezes o cérebro delas mais primitivo, né? Que já é o que nasce bem desenvolvido com a criança, esse lado do cérebro primitivo, que é o lado... A gente diz que existem 2 lados do cérebro. O superior, que é das emoções mais finas, refinadas, né? Que é as funções ali superiores, que é o neocórtex cerebral, que é digamos, a tampinha do cérebro, né? Que é o que nos faz pensar antes de agir. Esse é o lado que não está bem desenvolvido. Mas aqui o cérebro, o sistema límbico e o cérebro, o complexo que a gente chama reptiliano, esses 2 lados, que é o lado inferior, eles estão bem desenvolvidos. Então, às vezes, quando as crianças elas sentem algo, diretamente elas ativam esse lado do cérebro, que é o responsável, como eu já falei antes, digamos, quando a gente se sente ameaçados. E imediatamente a gente reage. Quando o nosso filho vai cair, a gente coloca a mão ali por instinto. Quando você ouve um grito e você reage imediatamente. Então, para as crianças, às vezes até os gritos do adulto faz com que ative esse lado do cérebro nesses primeiros anos. Então, a criança tem essa birra que acontece porque ela sente que algo a atingiu de alguma forma inesperada e ela reage imediatamente. Até os gritos dos adultos, até quando o pai e a mãe falam alto, até quando de alguma forma... Quando alguma criança reage contra ela, ela já reage imediatamente.
E também existe um outro tipo de birra, que é a birra emocional, que é essa que eu falei também, que é nesse lado do cérebro, mas que a criança está cansada, está muito ansiosa, e aí alguma coisa aconteceu, ela está com fome e ela reage. Então, isso tudo é a birra fisiológica, desculpa, não é outro tipo, é o mesmo tipo. E o outro tipo de birra é quando a criança, ela aprende com o passar dos anos que reagir dessa forma, que chorar, que gritar com os pais funcionam. Então é simplesmente um comportamento da criança que ela entendeu, que ela interpretou ao longo do tempo. Por exemplo, toda vez que ela chora, os pais correm fazer o que elas querem, ou quando elas começam a gritar desesperadas, os pais se desestabilizam, porque esses gritos e esse choro para o nosso cérebro também é um alerta de que nossos filhos precisam de alguma coisa, que eles estão sentindo necessidades. Então talvez no início começa com a gente tendo dificuldade de interpretar essas birras e essas necessidades da criança e atendendo todas elas de uma forma, digamos, ou a gente se desestabiliza e a criança sente, ou a gente se abala de alguma forma emocional e a criança sente, e aí a criança faz essa birra, a criança começa a gritar dessa forma porque ela sabe que aquilo funciona com os pais. Então é muito importante para vocês começarem a aprender a lidar com as birras da forma correta, é interpretar qual o tipo de birra que está acontecendo. É a birra fisiológica, vamos chamar assim, né? A birra que a criança ela não consegue controlar aquela emoção, ela não entendeu o que está acontecendo emocionalmente, ela está cansada, ela está com sono, ela está apenas reagindo a algo que a atingiu de alguma forma, como eu falei, às vezes os pais gritam, a criança se assusta. Ou simplesmente ela está fazendo aquilo para conseguir algo de forma intencional. Então é muito importante no início os pais já entenderem. Por exemplo, é 5 horas da tarde ali, 17 horas, 18 horas. A criança está cansada, está com sono, fugiu da rotina. Os pais simplesmente percebem que a criança está com fome, está com sono, está cansada. Ou foram para uma festa com a criança e perceberam que ela está muito cansada, ou tinha muitos barulhos, fugiu muito da rotina, tinha muitas coisas acontecendo. E aí a criança chegou em casa e está no limite dela. Geralmente essas birras acontecem quando a criança ultrapassou o limite dela, quando ela está super estimulada. E eu expliquei o que é superestimulação em detalhes num post aqui. Então se ficou com dúvida, gente, vai aqui ler o post sobre superestimulação, que ele ficou bem legal. Então, até outra coisa que geralmente acontece, a criança assistiu muito eletrônico. O dia todo assistindo eletrônicos, de manhã até de noite. Quando você tira o eletrônico dela, ela tá ansiosa, tá mais agitada. E às vezes simplesmente qualquer coisa que você fala, ela já reage. Então, essas coisas precisam ser muito avaliadas pelos pais. Por quê? Porque quando a criança está reagindo, quando os limites dela, vamos chamar assim, foram ultrapassados, quando ela está com sono, quando ela está com muita fome, a gente precisa entender que aquela birra, não adianta a gente ficar tentando explicar aquilo de forma racional para a criança entender. Não faça isso, meu filho, não isso, não pode aquilo. As crianças, elas não conseguem racionalizar nesse momento da birra. Por quê? Lembram que eu falei que esse lado do cérebro, que é o neocórtex, ele não tá nesses 3 primeiros anos, e depois dos 3 anos ele começa a se desenvolver, e ele se desenvolve perfeitamente só lá na adolescência, lá pelos 20 anos, na fase adulta. Então, por isso que nós temos essa fase aí da adolescência, onde às vezes a gente age por instinto, age de acordo com a nossa vontade, e somente depois da fase adulta é que a gente começa a pensar melhor nas nossas atitudes. Antes a gente ainda tem um instinto, né? A gente sente e faz as coisas, porque essas crianças começam a desenvolver isso lá depois dos 3 anos e demoram a desenvolver isso. A gente vai desenvolvendo com o passar dos anos, lá na fase adulta. Então imagina uma criança de 3 anos, como é difícil para ela usar esse cérebro racional no meio de uma birra, é muito difícil. Então quando a birra é fisiológica, ou independente do tipo de birra, mas quando a criança reage
imediatamente aquilo que está acontecendo, não adianta você gritar. Desculpa, gente. Falei demais. Não adianta você gritar com a criança para ela parar, vai piorar a situação. Aqui nessa situação vale a pena você dar um abraço na criança, fazer algo que ela não está esperando para esse cérebro voltar a racionalizar, digamos assim. Falar, filho, tá tudo bem. Depois que você parar de chorar, a gente vai conversar. Não vale a pena você gritar. Vale a pena você ir com calma, respirar fundo, ensinar a criança a respirar. Falar assim, filho, eu entendo a situação. Vai com calma nesse momento, porque a criança ela não é capaz. Nesse auge da gritaria, do choro ali, a criança não consegue parar e pensar. Então é melhor a gente agir dessa forma inesperada, com paciência. Aí quando a criança voltar, que você perceber que ela começou a voltar ao estado emocional dela normal, aí você começa a conversar. Aí você explica, filho, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá com sono, eu sei que você tá exausto. Às vezes a criança nem sabe que ela tá assim, tá? É você que vai explicar para ela que aquilo que aquele comportamento, ou simplesmente, filho, eu sei que você quer muito esse brinquedo. Depois que ela já voltou a si, e aí você explica, mas a mamãe não pode te dar esse copo, porque você pode derrubar, você pode se machucar, e a mamãe tá aqui para te ajudar e para te proteger. Então você pode explicar com paciência o que tá acontecendo. Depois que a criança se acalmar, dá o banho nela. Depois que a criança se acalmar, leva ela para jantar, explicando que ela precisa comer, que você sabe que ela tá com fome. Não adianta você, com raiva, porque o seu cérebro também vai reagir àqueles gritos. Então, se você não racionalizar, você, pai, mãe, você que tem capacidade emocional para isso, se você não racionalizar nesse momento, se você usar o teu cérebro reptiliano aí nessa fase, se você simplesmente agir por instintos com os gritos, você também não vai ser capaz de explicar para a criança e você nem vai entender o que aconteceu. Então é muito importante que o pai e a mãe também entendam isso que eu tô falando, tudo isso que eu falei, para saber como agir. Simplesmente quando você sabe disso e quando você fica se treinando disso, você vai começar a ter mais paciência. Porque às vezes a gente se culpa muito que não tem muita paciência, mas também a gente não entende como nós funcionamos, nós adultos funcionamos. Então é muito importante entender, em primeiro lugar, parar quando a criança está tendo essas crises de birra, entender qual é o tipo de birra que está acontecendo, para depois a gente reagir. Pensar, raciocinar. Se você precisar de um tempo, sai, vai pensar um pouquinho, vai respirar. Aí você volta com paciência, porque é mais importante, digamos assim, é importante que você vá mostrando para as crianças como é que se reage a uma situação. Se você sempre grita, se você sempre briga com o seu filho, se quando ele começa a gritar você já fala que vai pegar o chinelo, se quando ele foge do controle você também foge, a criança cada vez mais vai reforçar esse comportamento, você vai reforçar esse comportamento dela. Por quê? Porque a gente tem que entender que a criança está simplesmente reagindo ao que acontece. E é muito importante você entender isso, para depois explicar para ela. Senão qualquer situação difícil que vai acontecer, ela já vai começar a gritar, exigir as coisas. Então, se você precisar de um tempinho, se respeite, sai um pouco no início, troca com alguém que não está entendendo a situação, essa pessoa que não está vendo o que está acontecendo vai reagir com mais paciência. E aí depois você volta, abraça o seu filho, dá a mão para ele, explica o que está acontecendo e aí sim você vai conseguir agir com paciência. Então, digamos aqui que a criança teve uma birra muito forte ali na noite, né? Vamos no sono aqui. Começou a gritar, não quero dormir, tô cansada. A criança tá cansada, mas ela não sabe. Então, ela começa a gritar antes de dormir, ela não quer dormir, começa a fazer birra pra ir pra cama. Nesse momento, primeira coisa, entenda o que está acontecendo. Às vezes a criança tá com muito sono. Primeira coisa, acalme seu filho. Entenda que isso pode estar acontecendo, como eu já falei, porque o limite foi ultrapassado.
E aí depois que passar, você vai explicando. Filho, vamos contar, a mamãe vai contar uma historinha legal. Vamos brincar lá no quarto? Vamos fazer uma atividade legal? Acalma a criança primeiro. Começa a diminuir as luzes da casa. Começa a ir com calma. Vai dar um banho relaxante, durante o banho coloca uma música que vai acalmar a criança e vai conversando com paciência. Depois vai para o quarto com a criança, com a luz mais amena, e aí vai explicando para ela que você sabe que ela tá cansada, mas que agora o corpinho todo dela tá reagindo, que ela quer dormir. E aí, gente, você cria uma ligação desse momento cansativo, que ela tá agitada, que ela tá gritando, ou simplesmente que ela tá fazendo birra, para a hora de ir para a cama. É muito importante que as crianças se acalmem antes de dormir. Se você está começando a ensinar o seu filho a dormir e ele chora simplesmente porque você está tirando não, né? A gente nunca vai tirar o colo. Você está simplesmente mudando a forma que a criança pega no sono, e sim, no início ela vai estar chorando um pouco, aí você tem que também saber diferenciar que isso pode apenas ser que a criança está reagindo a uma mudança de hábito. Quando você está mudando as coisas que estão acontecendo, digamos que toda essa explicação que eu já fiz para vocês, para quem está entrando agora, depois entre e na live novamente, aqui quando tiver gravado, para entender exatamente essa explicação do cérebro que eu passei e das reações da criança. Mas digamos que aqui vamos diferenciar um pouco. Você vê que a criança está reagindo, gritando, chorando, só porque é uma mudança de hábito, não é simplesmente uma birra fisiológica que está acontecendo porque os limites dela foram ultrapassados. Então aqui vale a pena você começar a primeiro diferenciar, claro, qual que é o tipo de birra, mas se a criança está mudando o comportamento dela porque é uma mudança de hábito, ela simplesmente está reagindo, aí vale a pena você ir com calma. Por exemplo, a criança chora muito para dormir sem o colo. Vai deitando com ela na sua cama, vá colocando aos poucos outros lugares para dormir. Isso é bom diferenciar o que é o choro por uma mudança de hábito e o que é o choro simplesmente por uma birra, né? Vamos chamar de birra porque todo mundo chama assim, mas na verdade é uma reação fisiológica da criança, né? Ao que ela está sentindo ou o que ela está tentando conseguir do pai e a mãe. E aí, aqui eu estou falando, né, já entrando na parte do sono. Então, digamos que chegou ali o final do dia, seu filho começa a chorar para tomar banho, começa a chorar. Você tem que, em primeiro lugar, ter paciência e entender que a criança está cansada. E aí, aos poucos, você vai criando essa ligação, acalma a criança e aí vai fazendo as coisas aos poucos. Por exemplo, criando essa ponte ali, esse momento tranquilo lá atrás, que eu já expliquei, inclusive, em outras lives, né, que é muito importante você criar um momento gostoso antes de dormir, para o sono ser mais calmo, para o sono ter mais qualidade. E como que as birras influenciam no sono, né, gente, que é o tema da nossa live. Agora que vocês já entenderam perfeitamente, ou se vocês não entenderam, podem escrever aqui ou nos comentários da live quando ela ficar gravada alguma coisa. Mas que eu já dei essa explicação bem fácil aí para entender. Quando as crianças, elas têm muitas birras durante o dia, aqui a gente tem duas coisas para avaliar no sono. O criança passou chorando o dia inteiro, a criança passou nervosa o dia inteiro, diversas crises de birra, chora para tudo que você tenta fazer com ela, ela chora. Qualquer reação é um choro. Algumas vezes isso pode sim, se são momentos muito específicos, a criança pode estar vivendo a ansiedade da separação, ou a criança ela pode simplesmente estar entrando aí na fase dos 2 anos, onde ela está começando a entender o que acontece no mundo, então ela vai reagir com mais choro, é natural. Ou simplesmente a criança está num salto de desenvolvimento e ela precisa de mais conforto. Mas digamos que você identificou, tá? Todas essas fases de diferença e é um momento só específico que está acontecendo, então pode ser que seja uma fase diferente de desenvolvimento aí, muito amor, muito abraço, muito carinho, muitas explicações do que a criança está sentindo, começar a nomear as emoções. Por exemplo, filho, depois que a criança está mais calma, não adianta você querer usar o lado racional da criança, que já não é bem desenvolvido, durante uma crise de choro. Mas depois que a criança se acalmou, você pode falar, filho, você chorou assim, você
estava gritando dessa forma porque você está com medo, ou porque você estava triste, você estava nervoso, você estava ansioso, porque você queria o brinquedo e não sabia como pedir. Você pode começar a nomear essas emoções sempre, em todas as situações, nessas fases. Desde que a criança é pequena, começar a explicar para ela o que ela mesma está sentindo, porque ela tem dificuldade para entender isso até os 3, 4, 5 anos. Então, às vezes a criança tem dificuldade sim de entender o que está acontecendo. Então, sempre depois que passar, explicar o que aconteceu, nomear, né, as emoções, mesmo que a criança ainda não consiga entender perfeitamente, mas ela vai começar simplesmente a pensar no que aconteceu depois da situação. Mas então, aí quando você perceber, voltando, né, às noites de sono, quando você perceber que a criança está o dia inteiro tendo birras, e isso acontece todos os dias, não é apenas uma fase de desenvolvimento, é bom você avaliar se a criança está dormindo bem durante a noite. Porque as crianças que fazem muitas birras durante o dia, ou às vezes têm um comportamento muito agitado durante o dia, ou em dias específicos, você pode avaliar com praticamente certeza. Claro que destacando aí as coisas que eu já eliminei, né? Que simplesmente a criança, ela tá tão cansada, a noite não foi legal, ou ela não dormiu, digamos que ela acordou 4 vezes na noite, acordou 3 vezes na noite, acordou 10 vezes na noite, e aí durante o dia, tudo que acontece, ela já reage com choro, já reage com gritos, ela não tem paciência, ou seja, ela já está o dia todo cansada, ela já acordou assim. E aí é muito importante vocês avaliarem, pai, mãe, é muito importante vocês observarem como que está sendo a noite de sono dos filhos de vocês. Porque uma criança que não dorme bem é uma criança que vai ter o dobro de birras. É uma criança que vai ter mais dificuldade ainda de interpretar o que ela está sentindo, de racionalizar, que já é difícil para ela fazer isso. Muitas nem têm essa capacidade ainda. Simplesmente, como eu falei para vocês antes, a criança reage ao que ela está sentindo. Então, se ela está cansada, então se ela está com sono o dia inteiro, observe o comportamento de vocês. Como é que vocês ficam, emocionalmente falando, quando vocês acordam a noite inteira, quando vocês ficam acordando de hora em hora, ou quando a noite de vocês não é boa, quando vocês não conseguem dormir direito, quando estão com insônia, por diversos motivos, quando a noite não tem, digamos, qualidade no sono, como é que vocês ficam durante o dia? Cansados, sonolentos. Se alguém fala uma coisa, você explode. Quando alguém, isso é mesmo as crianças, né? Claro, além do que eu falei, dessa dificuldade que elas têm para controlar as emoções. Então imagine como é que elas ficam, o estado delas, como é que fica emocional. Porque é durante o nosso sono que nós controlamos, a gente limpa as nossas emoções, digamos assim. Tem 1000 coisas que aconteceram durante o dia na nossa cabeça. Quando a gente dorme, o nosso cérebro limpa aquilo, ele absorve o que acontece durante o dia, digamos, elimina as emoções difíceis, coloca nos lugares certos o que precisa. Então, quando a gente não dorme, como que a gente fica emocionalmente, né? Uma bagunça. A gente tem dificuldade para lidar com o que está sentindo. A nossa paciência, fica assim, Por quê? Porque a nossa bateria de energia emocional, ela se recarrega enquanto a gente dorme. O nosso corpo faz essa limpeza emocional. Então, se a gente não dorme bem, quando a gente acorda durante o dia, qualquer coisa que nos falam, vem essa bomba. Simplesmente a gente reage de forma emocional, sem conseguir racionalizar o que está acontecendo. Então agora imagine para as crianças, que elas já têm mais dificuldade ainda para interpretar isso, para entender isso. As crianças têm mais dificuldade para usar o seu lado racional e elas já simplesmente reagem quando as coisas acontecem. E também, como eu entrei antes naquela parte da criança ter o lado direito mais desenvolvido do que o esquerdo no nascimento, então ela é feita para interpretar emoções e não lógicas. Agora imaginem tudo isso acontecendo com uma criança que não dormiu.
com uma criança que está cansada, isso vai intensificar muito mais. Então, às vezes, a gente tem que ter vários olhares sobre a birra da criança. Tudo essa fase que a criança está vivendo, a idade que o seu filho está, a fase de desenvolvimento, se é uma birra fisiológica, ou seja, você já ultrapassou os limites da criança, se é uma birra intencional, a criança aprendeu ao longo dos anos que determinado comportamento dela, né? Os pais cedem o que ela quer, ou se simplesmente a criança não está dormindo bem, não está tendo qualidade de sono, não está legal essa noite, e aí simplesmente ela está reagindo como você reagiria durante o dia. Então é muito importante, quando a criança tem muitas crises de birra, observar como foi a noite dela, emocionalmente como está o clima da casa. Às vezes a criança tá simplesmente não dormindo à noite, tendo muitas birras durante o dia. Por quê? Porque emocionalmente ela não está se sentindo segura. O pai e a mãe estão brigando muito. O pai e a mãe estão, por exemplo, aqui na quarentena, gente. Muitas crianças na quarentena começaram a não dormir bem, dormiam bem, tinham um sono de qualidade, e na quarentena tudo virou, a rotina virou de cabeça para baixo. As crianças estão acordando mais durante a noite, ou estão tendo dificuldade mais para dormir nas sonecas, ou simplesmente não querem mais fazer sonecas. Por quê? Porque nós adultos estamos vivendo uma fase ansiosa, nós estamos vivendo uma fase difícil, uma fase onde a gente não tem certeza se o que vai acontecer no mês que vem, ou se a gente não tem certeza, por mais que a gente vá nos lugares, continue trabalhando, se esse é um lugar seguro. Então nós não estamos nos sentindo seguros como nos sentíamos antes. E as crianças estão como? Se sentindo assim também, porque elas, como já expliquei desde o início, elas interpretam o mundo através das emoções. E quem explica o mundo para as crianças, quem mostra o que acontece no mundo para as crianças? Nós adultos. Então, se nós estamos nos sentindo assim, as crianças também estão, ainda com a dificuldade de entender realmente o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que hoje em dia também é uma fase mais difícil para os pais. Então, simplesmente vocês podem não estar vivendo nenhuma crise emocional em casa, entre o casal. Porém, vocês podem estar mais ansiosos devido a tudo isso que eu falei, né, que a gente está vivendo hoje, essa insegurança do trabalho, a insegurança do que vai acontecer amanhã no mundo, uma insegurança geral das coisas, e as crianças estão sentindo mais isso. Por isso que elas podem estar fazendo mais birras, elas podem estar reagindo mais, dormindo pior, não fazendo as sonecas. Então é muito importante a gente avaliar. Esse assunto de birras tem tudo a ver com esse tema de como que está o ambiente da casa, como que os pais, o pai às vezes não está legal e a mãe está equilibrada, mas aí o que acontece? Conflitos. O pai quer que a rotina aconteça de um jeito, a mãe não. O pai quer que a criança durma de uma forma, a mãe não. Ou a mãe quer que a criança de uma forma e o pai não. E isso gera conflito nas escolhas do casal para a educação da criança. A criança está aqui no meio, não está entendendo o que está acontecendo, não tem capacidade emocional para entender o que acontece no ambiente dela. E aí ela faz o quê? Ela reage. Quanto mais os pais estão emocionalmente seguros, mais a criança vai chorar, mais ela vai buscar segurança. Então, mais ela vai se apegar à mãe, mais ela vai reagir com choro às situações, porque ela não está se sentindo segura. E para uma criança ficar tranquila, para uma criança dormir bem, já falei isso várias vezes, para uma criança estar saudável emocionalmente, ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir segurança na sua família. Então, quando a criança começa a dar esses sinais de muitas birras ou acordando muito à noite, você vê que é algo que simplesmente está acontecendo fora do habitual, comece a observar como que está o ambiente da casa de vocês, como que está as emoções do pai e a mãe, como que vocês estão reagindo a tudo isso. E aí, lembra o que eu falei todo o início da live? Se você chegou agora, por favor, volte, assista ela quando ela estiver gravada, porque é muito importante você entender esse desenvolvimento cerebral, emocional do seu filho, mesmo que eu fiz uma explicação muito simples e rápida, né? Mas eu acho que ficou claro.
como que as crianças se sentem antes de reagir a isso, antes de achar que a criança é um mini adulto, que a criança sabe tudo o que está acontecendo, entende tudo de forma racional e só está fazendo aquilo para te provocar. Raramente uma criança faz uma birra para provocar o adulto por intenção de fazer assim, ó, vou fazer isso só para desestabilizar minha mãe porque ela não gosta. Não, se a criança às vezes você nega algo e ela começa a fazer birra para ganhar algo, é porque ela entendeu que aquele comportamento funciona. Por exemplo, você negou o eletrônico, né? Você falou, agora não pode. Aí a criança fica gritando pela casa, fica derrubando os objetos, ela fica mãe, 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 te chamando. Você tá conversando com alguém, ela te interrompe, ela começa a fazer diversas coisinhas para te chamar a atenção, é porque ela sabe que você vai chegar no limite e vai falar, tá bom, tá aqui o teu celular. Esse é um exemplo clássico, mas esse é um pequeno exemplo para você entender. Então ela pega o eletrônico dela e imediatamente para de chorar e começa a brincar. Você vê que não era um comportamento emocional ali, não era uma necessidade, era simplesmente intencional. A criança se joga no chão do mercado, começa a chorar porque ela quer ganhar aquele pirulito que ela quer e você diz que não pode. No segundo que você diz sim, ela para de chorar e continua normal. Isso é uma birra que a criança faz porque ela entendeu que logo você vai dizer sim pra ela. Não é maldade, não é porque a criança tá fazendo aquilo pra te provocar, nada disso. A criança não faz isso, as crianças não fazem isso. Ela simplesmente está tentando algo. Ou então, simplesmente houve uma briga com o irmão, você xingou os dois, começou a gritar, a briga começou, você não entendeu por que aquela briga começou, e aí a criança começa a chorar desesperada, porque nem ela tá entendendo, lembram? Ela tá agindo emocionalmente, ela não é por intenção aquilo, ela nem tá entendendo por que você gritou, como que as coisas começaram, e aí você começou a gritar também, e aí começou uma confusão em casa, você não teve paciência, ela não tá entendendo por que você tá gritando, o cérebro dela simplesmente, reagiu a uma situação de perigo, porque é assim que as crianças se sentem quando a gente começa a gritar e xingar elas. E aí ela não consegue parar de chorar. E aí você começa a gritar, para de chorar, senão eu vou pegar o chinelo, para de chorar. A criança não é capaz de entender aquilo. Então, nesse momento, você tem que acolher. Você tem que abraçar, por mais que seja estranho, você tem que dar segurança para aquela criança, para que emocionalmente ela começa a se sentir segura. Então é por isso que hoje os pais têm muita dificuldade de lidar com um comportamento desses quando estão cansados, quando estão exaustos, quando chega o final do dia, quando eles vieram de 10, 12 horas de trabalho, de um dia exausto, dormiram mal à noite, porque você tem dificuldade de controlar o seu emocional e agir da forma correta. E aí, gente, aqui vira uma bola de neve. O pai e a mãe não dormem, a criança não dorme, o pai e a mãe não têm paciência, a criança vai ter mais birras durante o dia. É por isso que as birras, elas estão ligadas diretamente com o sono noturno. Porque quando a criança tá cansada, ela vai ter mais birras durante o dia. Quando ela não dormir bem à noite, o pai também e a mãe não vão dormir bem. E aí a casa inteira, vocês todos vão estar mais cansados e emocionalmente mais abalados. É por isso que o sono é tão importante para essa limpeza emocional, ou seja, para a gente conseguir usar o nosso lado racional durante o dia. A criança também tem um pouco mais de paciência. Então o sono está diretamente ligado às nossas emoções, diretamente ligado. Observe quando você está ansioso, quando você está com problema no trabalho, como eu já falei antes, você não dorme direito, você não consegue se concentrar para dormir. Então quando a gente está com dificuldade de entender o nosso ambiente, ou simplesmente quando a gente está com alguma coisa emocional acontecendo dentro da nossa casa, a primeira coisa que vai acontecer é o sono, é lá que vai reagir primeiro. Então é muito importante entender se essa birra vem do sono, desse lado que a criança está cansada, se a birra vem porque a criança aprendeu simplesmente que aquilo funciona. Então da onde que estão surgindo e que tipo de birra é que está acontecendo. E agora, gente, os nossos últimos momentos da live aí, eu vou deixar aqui aberto esse espaço para vocês mandarem perguntas, mandarem dúvidas enquanto eu vou finalizando a live, que eu vou responder todo mundo, tá?
Mas para finalizar essa live, eu acho que a coisa mais importante aqui, a mensagem que eu quero deixar é que a gente precisa entender que as crianças, elas têm um desenvolvimento cerebral muito diferente do nosso. Imagine você, adulto, você teve toda uma experiência durante a sua vida, você já tá aí, já passou dos seus 21 anos, o seu cérebro já está totalmente formado emocionalmente, o seu lado emocional formado, você já consegue racionalizar, você já consegue entender o que acontece de forma racional, mas a criança não. A criança não entende como você. A criança não vê o mundo da forma que você vê. Se coloque um dia no lugar dela, como tudo isso é difícil. Então, às vezes, os pais precisam entender que segurança para a criança é muito importante. Ela precisa se sentir segura dentro do seu ambiente, porque ela interpreta tudo através das emoções. Então, se você tá com um olhar bravo, se você tá muito ansioso o dia inteiro para lá e para cá, mesmo que ela está lá parada brincando no canto dela, ela sabe que algo diferente está acontecendo, ela sente, porque ela nasce com esse lado do cérebro mais desenvolvido para conseguir captar e entender essas emoções primeiro, muito mais que você. E as crianças, gente, um exemplo simples, com 3 anos elas têm o triplo de sinapses a mais que nós. Por isso que as crianças aprendem línguas com mais facilidade, aprendem tudo rapidamente. Então a criança está muito mais ligada a tudo que acontece que você. Às vezes você nem viu que alguma coisa aconteceu em casa, mas ela viu. Então quando você tem essa consciência de que para crianças coisas são diferentes, para a criança o mundo funciona de uma forma diferente, que ela interpreta tudo diferente, você começa a conseguir entrar no mundo do seu filho, tá? Isso é muito importante entender, e é interpretando essas emoções e conseguindo explicar desde cedo para as crianças é que a gente vai desenvolvendo inteligência emocional nas crianças, mostrando para elas qual é a emoção que ela está sentindo, porque nós adultos, quando não, vamos dizer assim, refinamos essa nossa inteligência emocional, a gente também tem dificuldade de entender o que se passa com a gente, porque isso não foi trabalhado ao longo da nossa vida. Por isso que é tão importante vocês ir trabalhando isso desde cedo com a criança. E agora eu vou ler aqui as perguntas, tá? Pra gente ir entrando nos assuntos. Ana, talvez não acompanhei essa parte, mas quando a criança faz a birra por um eletrônico, por exemplo, quando negado e ela começa a gritar, qual a melhor forma de acalmar a criança e controlar a situação? Então, quando eu falei aqui pra vocês, né, acho que, Mayara, talvez vocês não estavam aqui no início, mas no início da live eu expliquei que às vezes as crianças, nessas birras aí que elas fazem, porque simplesmente a gente nega algo pra criança, como agir nesse momento. Em primeiro lugar, você tem que interpretar tudo que está acontecendo, né? Às vezes é o finalzinho do dia, ela tá cansada, tá com sono, ou ela tá lá no eletrônico descansando, né? Ela tá ou muito ansiosa porque os eletrônicos causam isso na criança, aí você simplesmente tira o eletrônico, ela ou está reagindo porque ela tá cansada, e aí vai virar um vulcãozinho, né? Um efeito vulcão. Ela tá cansada, ela tá ansiosa, mas também pode ser que a sua filha interpretou que quando ela começa a gritar, quando ela começa a chorar, você fica desestabilizada e entrega o eletrônico novamente. Então, nesses momentos é muito importante que você acolha a criança, abrace ela. Quando ela parar de chorar, você explique para ela por que você não vai devolver o eletrônico. E a parte mais importante, não devolva. A partir do momento que você conseguiu acalmar a criança, conseguiu explicar a situação, porque enquanto ela tá gritando vai ser difícil. Então, ou você pode fazer de 2 formas. Você falar assim para sua filha: olha, filha, quando você parar de chorar, a gente vai conversar, tá? A mamãe tá aqui para tudo que você precisa. Mas enquanto você estiver chorando, eu não consigo entender o que você quer. Mamãe vai lá na cozinha e quando você parar de chorar, eu volto. Ou você vai lá conversar comigo. E aí você pode ou sair, porque você sabe que ela está brigando pelo eletrônico, ou você sai e quando ela se acalmar, você volta, tá? E aí, quando ela parar de chorar, aí é que você conversa. Não adianta, no meio do grito e da birra, você querer explicar por que ela não pode usar o eletrônico naquela hora.
Quando ela se acalmou, daí você fala: filha, agora o seu cérebro tem vários amiguinhos que moram dentro dele. E quando a gente assiste muito eletrônico, eles ficam chateados, ficam tristes. Então a gente não pode assistir nesse momento. E aí você tenta explicar de uma forma lúdica por que ela não pode assistir naquele momento. Mas o mais importante aqui é você entender que se ele tá chorando para conseguir algo, a primeira coisa é não atender o que a criança quer. Não devolva o eletrônico. Acalma a criança e depois você explica por quê. Depois você faz as combinações. Por exemplo, amanhã em tal horário eu vou te dar o eletrônico, ou mais tarde em tal horário vai ser a hora de assistir. Agora não é a hora do desenho. Sempre falando com muita paciência, com muita expressão facial de paciência. Não adianta você falar assim que a criança não vai. Ela vai ler você dessa forma. Então, com paciência, com uma voz tranquila, mostrando que você sabe o que você está fazendo, que você está segura do que você está fazendo, para a criança também entender dessa forma. Outra pergunta. 2 anos e meio, dormir 8 horas à noite é suficiente? Faz sono de 2 horas à tarde. Gente, nessa idade, 2 anos e meio, a criança tem necessidade de dormir de 11 a 12 horas. 8 horas, a gente vai ter necessidade de dormir apenas lá depois do quê? Dos 18 anos. Os adolescentes ainda dormem 9 horas e muitos adultos ainda dormem. Então, nessa idade, com certeza a criança precisa dormir mais. No mínimo, vamos dizer, 10 horas seria o limite. Então, tem que aumentar essa quantidade de sono noturno. Eu estou falando de sono noturno. Durante o dia, ela pode dormir 1 hora, que já é suficiente. Tá? Nem precisa essas 2 horas. Se ela dormir às 11 horas à noite, 12 horas mais 2 durante o dia, ok, tranquilo. Agora ela pode dormir as suas 12 durante a noite e 1 durante o dia. Então sim, tem que avaliar essa quantidade de sono noturno. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança em vários, tá? Em várias pontos, assim, mas principalmente no desenvolvimento. Inclusive, nós temos vários estudos hoje já que demonstram como afeta essa quantidade baixa. Menos de 10 horas é considerado uma baixa quantidade de sono para as crianças com menos de 4 anos ou até de 4 anos. Inclusive em toda uma questão metabólica muito importante, tá? Então 8 horas de sono noturnas é um alerta, é muito pouco. A gente tem que entender por que a criança está tendo essa baixa qualidade de sono. Porque ela está dormindo muito tarde e aí ela acorda no horário normal. Ou seja, ela vai dormir 10, 11, 12 horas, né? Ali 22, 23 horas, 24, é meia-noite e tá acordando no horário normal, ou seja, tem que dormir mais cedo. Ou a criança, ela simplesmente está levantando ali às 5 horas da manhã muito cedo, porque a luz do ambiente ou o ambiente não está favorecendo isso. Então, sim, é um alerta, isso é pouco para o desenvolvimento e a criança precisa dormir mais, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta em relação ao tudo que a gente falou hoje? Agora é a hora, porque a nossa live já está chegando ao fim. Se vocês que estão chegando depois, se você chegou agora, você chegou no final do conteúdo, ou se você está assistindo a live gravada, pode escrever a sua dúvida aqui que eu vou responder, tá? Grazi, eu que agradeço, inclusive agradeço todo mundo que está aqui, porque estar esse horário de manhã, mesmo que hoje a gente teve alguma confusão aqui no início da live, que não aparecia que as pessoas estavam aqui para mim, então a live caiu várias vezes, mas firme e forte a gente continuou aqui. Você que está assistindo depois, escreva a sua pergunta. Eu agradeço a todo mundo que esteve presente. Acho que é um assunto extremamente importante da gente conversar. É muito importante que os pais comecem a olhar para o emocional das crianças, como elas se sentem, observar que essa criança precisa de respeito, muito respeito, da forma que ela vê o mundo, porque a forma que você trata o seu filho é a forma que ele vai tratar as outras pessoas. A forma que você educa o seu filho emocionalmente é como ele vai crescer
como vai ser a inteligência emocional dele no futuro. A maioria das coisas que a gente sente hoje, a maioria das nossas dificuldades emocionais, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas dificuldades de entender o que a gente está sentindo, isso vem lá desde que a gente é criança. E a gente não falava sobre isso há muito tempo atrás. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E eu fico muito feliz que vocês gostaram do conteúdo, desses corações aí, todos esses eu volto para vocês, que vocês comecem o dia já com um olhar diferente sobre a educação, sobre amor, sobre comportamento, e que o dia de vocês seja maravilhoso. Então, a gente vai encerrando a live aqui. Se ficou alguma pergunta, não tenham vergonha, medo de me escrever, que eu vou responder vocês aqui nos comentários da live. Então, todos esses corações de volta para vocês. Um grande beijo. Mãe querida, um comentário. Ela falou assim, muito importante esse assunto. Percebi que eduquei bem meus filhos. Ó, mãe querida. Beijo, tá sempre aqui na live. Um abraço para todo mundo, tá? E até a próxima live. Ah, gente, um recado importante. Quinta-feira agora, excepcionalmente, não vai ter live, porque eu vou me mudar, vocês vão saber disso logo logo, vou contar nos stories, e eu não vou ter internet nesse dia, porque da quarta para quinta eu vou ficar sem internet, e não tem como eu fazer live em outro lugar, porque é muito cedo, tá? Então, essa quinta, excepcionalmente, não vamos ter live, só terça-feira que vem. Então, até terça, com mais assuntos, mas o nosso feed aqui vai estar lotado de conteúdo sobre educação, sobre emoções, sobre sono. Continue acompanhando aqui, tá? Então, um beijo para todo mundo e uma ótima semana, um ótimo dia.